Olá, meu nome é Marco e bem-vindo ao canal Atos 15. Hoje a gente vai explorar a porção Pinhas, que significa Finéias, e vamos desvendar um detalhe intrigante na escrita da palavra Shalom, contida lá no texto de Números 25:12. Trata-se de uma letra cortada. Será que isso revela algo de natureza messiânica? Além disso, no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como colocar em prática e de forma simples os mandamentos relacionados às ofertas contínuas que eram oferecidas diariamente e também no Shabat e nos dias de festas, provando que esses mandamentos não ficaram obsoletos após o sacrifício de Yeshua. Pelo contrário, eles receberam ainda um significado mais profundo. Prepare-se então para uma jornada fascinante e de prática e conhecimento. Vamos começar? Essa porção se chama Pinhas. Sabe por quê? Porque ela começa assim. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Pinhas ben Eleazar ben Aharon hakohen reshiv et hamati me'al bnei Israel bekan'u et kinati betoham velo chiliti et bnei Israel bekinati. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que eu tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. A Parashá Pinhas começa com Deus abençoando Finéias, ou seja, Pinhas, e concede a ele o sacerdócio por seu ato de zelo, quando ele assassinou o príncipe da tribo de Simeão e uma princesa midianita, que estavam envolvidos em um ato imoral. Isso salvou o povo de Israel de uma peste, da condenação de Deus. Em seguida, é ordenado uma nova contagem dos israelitas. Isso depois de 39 anos. Uma outra passagem dessa porção é sobre as filhas de Zelofeade, que reivindicam uma parte da herança na terra de Israel. E Deus atende ao pedido delas, reconhecendo a justiça de sua causa, e estabelece leis abrangentes sobre a herança como resultado disso. Moisés recebe ordens para transmitir a sua liderança para Josué, pois ele não ia entrar na terra de Israel. E a porção termina com uma descrição dos sacrifícios especiais que eram oferecidos diariamente e nos dias festivos. Como vocês podem ver, essa porção tem muito conteúdo legal, muita coisa interessante, mas hoje nós vamos focar apenas na bênção de Finéias e no sacrifício contínuo. Então, vamos falar sobre a bênção de Finéias. O texto de Números 25:12 fala assim: Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. A palavra hebraica para paz é shalom. E nesse versículo, o texto original da Bíblia aparece com uma particularidade. A letra Vav da palavra shalom, a letra Vav ela é um traço comprido, ela está cortada. Dá uma olhada nessa imagem. No alfabeto hebraico, cada letra possui significados. E, curiosamente, a letra Vav representa o quê? Representa o homem. Então, qual é o significado que a gente pode tirar disso? A gente tem um homem que foi cortado, ele foi ferido. E o motivo disso tudo a gente pode ver no contexto. Foi ferido para que uma aliança de paz que trouxesse expiação para Israel viesse a surgir. A gente percebe isso também com o próximo versículo. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Você está percebendo como Finéias aponta para Yeshua, o nosso Messias? O versículo 13 ainda fala sobre uma aliança de sacerdócio eterna, o que nos lembra o sacerdócio de Melquisedeque, como é explicado no livro de Hebreus. Pois sobre ele é afirmado: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:17. Mas, se você é uma pessoa que entende um pouco de hebraico e também um pouco sobre a interpretação judaica das Escrituras, você vai notar
que essa frase, ele fez expiação para o povo de Israel, não usa a forma padrão lehaper, expiar. Em vez disso, ela usa irraper. E isso nos permite ler da seguinte forma: ele expiou por Israel até ao final de todas as gerações. Em vez de usar a forma no infinitivo, expiar, ele usa um padrão que expressa uma verdade universal, que representa uma ação válida no presente, no passado e no futuro. Eu não estou falando para você que o texto deve ser lido dessa forma e que a tradução que a gente tem na Bíblia está errada. Não, isso é uma interpretação, o significado literal é esse mesmo que está na sua Bíblia. Isso que eu estou falando está relacionado a um tipo de interpretação rabínica, judaica, que tenta buscar algo além do literal. Se trata de um remes, ou seja, uma dica. Essa dica nos permite associar a expiação de Finéias com uma expiação que funciona para sempre, ou seja, a expiação do nosso Messias. Agora, vamos cavocar um pouquinho mais. A gente pode chegar em um tipo de interpretação chamada ou conhecida como Sod, e que muitos no meio cristãos chamam de mistério. O nome Finéias, Pinhas em hebraico, compartilha o mesmo valor numérico do nome de Isaac, Yitzhak. E isso sugere para a gente que, assim como Isaac estava disposto a ser sacrificado em obediência a Deus, e ele também é um símbolo do Cordeiro de Deus, Finéias estava disposto a morrer por seu zelo a Deus, para salvar o povo de Deus, os israelitas, da condenação. Dentro dessa perspectiva, podemos fazer uma conexão entre Isaac e Finéias com a imagem de Yeshua, o nosso Messias. O ato de Finéias trouxe paz, trouxe shalom e cessou as mortes dos israelitas. 24 mil israelitas haviam morrido, com resultado da depravação que ocorreu com as mulheres prostitutas rituais lá em Baal Peor. Adonai honra Finéias pelo fato de ter feito isso, ter matado ambos, o príncipe hebreu e a sacerdotisa midianita. Eu, inclusive, quando eu olho por essa ótica, eu consigo traçar um paralelo de Zinri, o príncipe da tribo de Simeão, e Cosbe, a princesa midianita e sacerdotisa. Com quem? Os personagens do Apocalipse, como o Anticristo e a prostituta de Apocalipse 17:4. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Se você parar para pensar, existe aí muitas analogias. Como que essa prostituta, como o anticristo, levam o povo de Deus a uma degradação moral. Mas não é somente com segredos que essa porção nos presenteia. A história de Finéias nos ensina também coisas práticas para o nosso dia a dia. Ou seja, quando a ira de Deus se manifestar entre nós, entre as pessoas, entre os filhos de Deus, cabe a nós sermos como Finéias e agirmos, mesmo que seja de forma radical, para acalmar essa ira divina contra o povo de Deus. Aqueles que conhecem e obedecem as Escrituras, com certeza vão saber agir no momento certo e vão trazer paz e bênçãos para suas vidas e famílias. Portanto, que sejamos como Finéias, que se levanta em defesa do Eterno e do bem-estar do seu povo, em nome de Yeshua. Agora, vamos falar sobre os sacrifícios contínuos, que começam no capítulo 28 de Números e vão terminar lá no 30. Essa parte, provavelmente, a maioria das pessoas não vão gostar de ler. Inclusive, até eu não gostava muito de ler esses textos, achava que eles eram meio chatos, não conseguia entender esses sacrifícios todos. Mas agora, esses textos estão se tornando os meus preferidos. Eu tenho percebido que, ao contrário do que se pensa, que essas leis elas já perderam seu valor após o sacrifício de Jesus, eu acredito, na verdade, que é agora que elas passaram a ter um valor e um significado ainda mais elevado e mais profundo. O serviço do templo, que incluía os sacrifícios de animais, não apenas simbolizava o sacrifício de Yeshua, mas também era uma expressão cultural de adoração na época. Assim, também outros povos sacrificavam para os seus deuses. Era uma forma de adoração. Enquanto os animais eram oferecidos a Deus,
Os sacerdotes, os levitas, eles entoavam cânticos e orações em adoração a Deus. Então, como eu tenho aplicado esses mandamentos na minha vida hoje? Bom, se você reparar, diariamente eram oferecidas 2 ofertas a Deus. Uma de manhã e a outra no cair da tarde. Ou seja, no início e no fim do trabalho sacerdotal diário. Diga-lhes, esta é a oferta preparada no fogo que vocês apresentarão ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, como holocausto diário. Ofereçam 1 cordeiro pela manhã e 1 ao cair da tarde. Isso significa que essas 2 ofertas diárias eram totalmente queimadas, aí traduzidas como holocaustos. Em hebraico, ela significa elevação, oferta de elevação. Mas tudo isso tem a ver com uma oferta que é totalmente entregue para Deus. E isso certamente nos lembra o sacrifício de Yeshua, que se entregou completamente por nós. Mas também deve simbolizar a nossa entrega total a Deus. Assim como Paulo nos instruiu quando ele fala de sacrifício vivo, lá em Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nesse texto, Paulo está nos incentivando a oferecer as nossas vidas a Deus como um ato de oração. Ele usa a metáfora do sacrifício vivo para transmitir a ideia de que, em vez de oferecer animais em um altar, nós devemos oferecer a nós mesmos, a Deus, como um ato de devoção e dedicação. Portanto, devemos aplicar esse mandamento quando? Desde o início até o fim do nosso dia. Assim como os sacerdotes que se dedicavam no templo em adoração e santidade, devemos nos dedicar da mesma forma no nosso templo interior, através da oração, testemunho de vida e estudo da palavra de Deus. Bom, mas até aí, talvez eu não tenha acrescentado nada demais na sua compreensão, não é mesmo? Talvez você já sempre pensou isso mesmo, mas a gente pode ir um pouquinho mais além. Embora tenhamos que viver em santidade durante toda a nossa vida, e isso é certo, existe algo muito simbólico e poderoso quando a gente adora Deus pela manhã e ao cair da tarde. Você não precisa de um cordeiro para ser sacrificado, porque Yeshua já representa esse cordeiro. Para a gente cumprir esse mandamento, a gente só precisa orar e adorar Ele, assim como os sacerdotes faziam diante do altar. Agora, vale lembrar que as ofertas contínuas, diárias, tinham algo a mais. Uma oferta de farinha, chamada minhá em hebraico, conforme a gente lê nesse texto, juntamente com uma oferta de cereal, de um jarro da melhor farinha, amassado com 1 litro de azeite de olivas batidas. Essa oferta é um complemento da primeira, do holocausto, e é chamada de oferta de cereal, ou também oferta de gratidão. Portanto, durante o momento que você estiver fazendo essa entrega total, de manhã e no fim da tarde, nos momentos de devoção diário, eu convido você a se dedicar também a agradecer a Deus, a separar um tempo da sua oração para você demonstrar o quanto você é grato por todas as bênçãos e as dádivas que você recebeu. E peça a Ele que aceite a sua oração como uma oferta de gratidão, assim como a sua vida como um sacrifício vivo diante do altar. Vocês estão vendo como as leis sacrificiais podem nos ajudar a nos relacionar com Deus de uma forma coerente com o serviço do tabernáculo? É incrível, não é? E também é poderoso. Mas tem mais uma coisa. Além do holocausto, ou seja, do sacrifício vivo, da entrega total, que é o principal, e também da oferta de gratidão, temos a oferta derramada, também conhecida como oferta de libação, onde se derrama vinho sobre o cordeiro que está sendo queimado. Agora, imagine o efeito disso. O som desse vinho sendo derramado e a chama ganhando força e poder. A oferta derramada que a acompanha será 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Derramem a oferta de bebida para o Senhor no lugar santo. Esse fogo poderoso que aparece quando o vinho é derramado representa o agir do Espírito Santo nesse momento de devoção. Lá em Efésios 5,18,
Paulo nos instrui a não nos embriagarmos com vinho, mas sermos o quê? Cheios do Espírito Santo. Portanto, permita que o Espírito Santo, que se associa ao vinho, seja derramado nesse momento de devoção diário seu. Ou melhor, nesses dois momentos. O vinho também está associado à alegria. Então, faça desse momento algo maravilhoso, que seja um momento de alegria e se deleite no Senhor. É possível aplicar esse mesmo conceito nos mandamentos sobre as ofertas de sábado e sobre as ofertas dos dias de festas. Os sacrifícios adicionais que eram oferecidos nesses dias são chamados de musaf, ou adicionais. Assim você aproveita esse momento profético, que também é um mandamento. Basta você acrescentar mais um momento de devoção nesses dias especiais. Agora, para fundamentar esse princípio, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu posso citar alguns textos. Por exemplo, lá em Oséias está escrito: tomai palavras convosco e voltai ao Senhor, dizei-lhe: tira toda iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. O profeta Oséias descreve o ato de oferecer sacrifícios dos nossos lábios, que se refere às orações e à expressão verbal da devoção. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Além disso, vemos que Daniel, ele orava nas horas dos sacrifícios do templo. Embora, assim como a gente, Daniel não estava em Israel, ele estava na Babilônia, estava no exílio. E naquele tempo também o templo estava destruído. Então não era um contexto muito diferente do nosso hoje. E ele escreve: enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Vocês percebem que também Daniel orava nesses momentos específicos? Faça como Daniel, faça o que a Bíblia ensina. Não é só porque hoje a gente não sacrifica mais um cordeiro que a gente vai deixar de fazer o que Deus ordenou para os sacerdotes. Se você também é chamado para ser sacerdote, eu convido você a fazer como eles. E saiba que o seu cordeiro já está sendo apresentado. Tá fácil agora. É só você se dedicar um tempo, inclusive esses 2 tempos, de manhã e no final da tarde, para você entrar em comunhão com Ele e oferecer a sua vida como um sacrifício vivo. Oferecer a sua oferta de gratidão e chamar o Espírito Santo para trazer o tempero especial para aquele momento. Gostou? Então aproveite para pôr em prática o que a Palavra de Deus nos ensina. Leia a Bíblia, saiba que ela contém muitos segredos para serem revelados para a gente. Encerro aqui e eu peço a você que está gostando, que está curtindo nossos vídeos, que se inscreva no nosso canal para não perder nada. Curta e comente, pois o seu apoio é um incentivo para que eu continue produzindo mais coisa. Compartilhe também com seus amigos, ajudando o nosso canal a crescer e espalhar essas mensagens poderosas. Shabbat Shalom!